Com as cinzas. Com as cinzas. Tudo bem. Você colocou da seguinte maneira: você fez sofrer, você sofre. Claro. Você colocou então olho por olho, dente por dente, negativo, Falcone. negativo. Então eu vou te perguntar. Pedro disse o seguinte: o amor cobre a multidão dos pecados. Segunda carta de Pedro, ou epístola de Pedro. Epístola de Pedro. E então? Nós o temos que significa, né, exatamente esse, dentro desta lei de causa e efeito? Nós temos que pensar o seguinte: se num momento de discussão, eu e o Paulo partirmos para a violência, e eu cometer um homicídio e matar o Paulo, eu tirei a vida biológica do Paulo nesse corpo que ele está vestindo. Se o Paulo for uma criatura já voltada para princípios nobres, a hora que o Paulo acordar no mundo espiritual, ele vai dizer para ele mesmo ou para os amigos espirituais que o estejam assessorando: lamentável, eu e o Falcone nos conhecemos há mais de 40 anos. E o Falcone me deu aquele empurrão, eu desequilibrei, bati com a cabeça na quina da mesa e morri. Ou o Falcone sacou um 38 e me deu um tiro no coração. Então nós temos que pensar isso, lamentável. E o Paulo vai seguir a jornada dele, vai fazer uma prece por mim e vai seguir a jornada dele. Mas não, o Paulo é um espírito atarracado, apegado à matéria, vingativo. Aí, num momento de infelicidade, eu e o Paulo temos uma discussão, eu dou um empurrão no Paulo, eu dou um tiro no Paulo e o corpo do Paulo morre. Não é o Paulo que morre, é o corpo. O Paulo acorda no além e diz: desgraçado, me tirou do corpo e cola no meu campo magnético pela ação do ódio, da raiva, e passa a ser aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de cobrador ou um obsessor. Um espírito perturbado ou perturbador cobrando uma dívida que, entre aspas, eu tenho com ele. Querida, minha dívida não é com Paulo, não. Por quê? Se a minha dívida fosse com Paulo, a hora que o Paulo me perdoasse, eu estaria livre da dívida. A minha dívida é com a vida, com o patrimônio universal. Se você é proprietária de um banco, eu vou no banco e peço um dinheiro emprestado e não pago, eu não estou causando um prejuízo a você, a proprietária do banco. Eu estou causando um prejuízo à instituição bancária. É a instituição bancária que vai abrir um processo contra mim, mandar meu nome para o SPC, para o Serasa. Então, quando eu cometo um homicídio, ou quando eu roubo um valor do Paulo, um bem do Paulo, seja uma caneta acabando a tinta, ou seja uma caneta Montblanc, daquelas de 4, 5, 6 mil dólares. Você sabia que tem caneta nesse valor? Nem imaginava. Nem imaginava. Para você ter uma base, a passagem de avião, ida e volta, Rio de Janeiro, Dubai. Dubai, Rio de Janeiro. Eu fui na classe econômica, que é mais confortável do que a primeira classe daqui da TAM e da Gol no Brasil. Ok? Aí o que aconteceu? 4.500 dólares. Logo na frente tinha a primeira classe. Sabe quanto que é a passagem na primeira classe? 45 mil dólares. Eu estava distante da primeira classe, eu estava numa das primeiras cadeiras da classe econômica, 10 metros. A cadeira da frente, mais confortável, mais luxuosa, couro de primeira, não é isso? A refeição mais cara, então 10 vezes o preço. Então as duas saíram do mesmo lugar e foram para o mesmo lugar. Se eu roubo do Paulo 10 centavos, ou se eu roubo do Paulo uma quantia de milhares de dólares, ou de reais, ou de libras esterlinas, eu sou ladrão. Porque Jesus de Nazaré diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, e ninguém passará por mim enquanto não pagar o último ceitil, é o centavo. Então nós temos que pensar isso. Quer ver um exemplo muito fácil? Quando o aluno cola na escola, e por isso ou por aquilo o professor não viu, ele está causando algum prejuízo ao professor? Não.
Ele está desmoralizando o diretor da escola ou o reitor da universidade? Não. Mas a hora que ele passar por uma prova, por um teste, em que cair aquela matéria que ele colou, os outros passam e ele fica. A vida está castigando ele, Paulo? De maneira nenhuma. Da mesma forma, nós temos que pensar. Quando eu mato alguém, eu posso voltar não para morrer pela mão da própria pessoa ou de outra pessoa se aquela me perdoou. Eu volto e ofereço meu corpo para ser testado uma vacina, para ser testado a habilidade de uma nova cirurgia. Nós temos um amigo de Rio Novo, aqui a caminho de Juiz de Fora, entre Guarani e Goianá, que trabalhava na mesa mediúnica na fazenda Paraopeba com Mateus Fraga. E anos depois, nós trabalhamos vários anos, 8 anos juntos, sentados um ao lado do outro. Era chamado João Cabeça Branca. Anos depois ele vai para... Eu estou em Juiz de Fora e recebo um telefonema dele, da esposa dele, que ele está muito mal na Santa Casa. E eu fui visitá-lo. Ele havia passado por uma cirurgia de renal. 2 cálculos enormes nos rins. Uma crise muito forte, nenhum procedimento deu certo, cirurgia. O médico abriu e quando chegou no local, onde anatomicamente era para estar os 2 cálculos, não estavam. Ele conferiu e falou, será que eu abri o lado errado? Um dos melhores cirurgiões de Juiz de Fora foi conferir no raio-x. Não, ele tinha aberto no lado certo, ele estava dentro do rim do paciente com o bisturi, verificando e não achou o cálculo. Fechou. O que vai fazer? Sair cortando o rim para todo lado? Voltou com ele para o quarto. A cirurgia renal é uma cirurgia de alta periculosidade. Naquela época era, hoje já melhorou muito. Aí vai fazer o raio-x de novo. Quando faz o raio-x, os 2 cálculos estão lá no mesmo lugar. Nossa. E ele vai ter que fazer uma outra cirurgia com um prazo inferior a 5 dias. A esposa me ligou pedindo help. Eu fui aplicar passe nele, e na hora que eu estou aplicando o passe, os espíritos comunicaram e disseram a ele que ele havia dado 2 tiros nas costas num cidadão, que já o havia perdoado. Mas ele trazia no campo dele todo o processo de débito com o patrimônio da vida. Por isso precisou de passar por 2 cirurgias. Na segunda cirurgia tirou o cálculo, na segunda cirurgia o cálculo estava no lugar certinho, tirou, acabou e pronto. Eu te pergunto, quem não entenda dessas coisas vai dizer que é castigo, vai dizer que o médico errou, que foi erro médico, entendeu? Ele foi, na Santa Casa de Juiz de Fora, o primeiro paciente que passou por 2 cirurgias renais com menos de 3 dias. Então os médicos tiveram que desenvolver uma técnica especial para poder passar pela mesma região sem causar lesão mais expressiva no corpo. Ele foi um veículo do crescimento daquela equipe médica. Ele ofereceu o corpo dele para passar pelo trauma das 2 cirurgias e acertando a contabilidade com quem? Com Deus? Com Jesus? Com o anjo da guarda? Não, com a própria consciência. Então Deus tem caminhos onde a nossa miopia não vê atalhos. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo, Deus escreve certos por linhas certas que as nossas miopias veem como tortas. Por favor, então, fala um pouquinho sobre atenuantes e agravantes. Podemos pensar nisso? Perfeitamente. Eu sou formado em Direito, embora não exerça a profissão de advogado. E, se alguém comete um crime, é descoberto, né? E aí vai para julgamento. O advogado vai procurar o quê? Em defesa do seu cliente, ele vai procurar as atenuantes. Tá, o Falcone matou o Paulo, mas o Falcone sempre foi uma pessoa do bem e vai procurar na minha ficha todas as coisas positivas que eu já fiz para convencer os jurados e o juiz de que eu não sou uma pessoa ruim. Foi um momento, um ímpeto. Então isso são as atenuantes, para que a minha pena seja o menor possível. E a promotoria vai procurar o quê? Ruim. As agravantes.
Mas a família dele não presta. O pai dele já matou 4. O tio dele matou 5. Isso está no sangue. Isso é sangue ruim. Então a promotoria vai procurar na minha ficha, no meu dia a dia, procedimentos inconvenientes para mostrar que aquele gesto meu de ter matado fulano ou beltrano foi para mim uma coisa normal. Se a lei da terra, com todos os conchavos, com todos os jeitinhos, o réu já tem direito a isso, imagina a lei espiritual. O amor de Deus é muito maior para com os seus filhos do que o amor do juiz, que seja um juiz ou uma juíza coração mole. Mas Jesus de Nazaré diz: não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba. E Jesus de Nazaré diz: nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Por isso, aquelas pessoas respeitosamente que dizem que só a religião deles salva, não leu o Novo Testamento. Quando Jesus diz que nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá, e estes homens e mulheres que estão cometendo crimes atrozes, seja com as armas ou com a caneta, seja com a palavra ou com o pensamento? Homens e mulheres que, voltando ao exemplo dos políticos, que assumem o compromisso de fazerem política e fazem politicagem. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Então nós temos que pensar. Nós temos que pensar. A única atenuante que existe com justiça é a reencarnação. O aluno vai para a escola e, ao invés de prestar atenção, vai gazetar, como se dizia antigamente, fazer bagunça, não presta atenção na aula, e no final do ano, nas médias dele, não consegue atingir a média mínima. A professora, a diretora, a orientadora pegam este, ou não teve competência de inteligência, passou um problema emocional e as notas não atingiram. O corpo docente da escola pega este aluno, esta aluna e joga no monte de lixo? Joga na rua? Não. Dá a ele a oportunidade de repetir o ano. Se a escola da terra, se a justiça da terra dá uma segunda, terceira, quarta chance, se Deus manda o criminoso para o fogo do inferno para viver eternamente nas garras de Satanás, que é uma invenção dos homens, é um termo que Jesus usava, mas que a pessoa não procura ver o significado, não é isso? Então, querida, achar que não tem atenuante perante Deus, não é Deus, é carrasco. Não é nem padrasto, é carrasco.